Olá, pessoal. Vamos apresentar agora duas questões. Essas duas questões foram questões de prova e o assunto englobado, o assunto a ser abordado nessas questões é estruturas de repetição e listas. Então, o objetivo dessa aula é que vocês aprimorem o conhecimento de vocês, através de exercícios nesses dois assuntos. E também, para cada questão, que vocês, depois que eu ler o enunciado, vocês tentem resolver essa questão sozinhos, para depois, em seguida, quando não mais conseguirem, aí vocês veem a resolução da questão, certo? Porque é muito importante que vocês desenvolvam a habilidade de resolver questões por si mesmos. E é nesse processo de errar, entender por que não é a lógica que você segue, sim, outra determinada lógica, que você vai conseguindo resolver as questões de uma forma mais efetiva, certo? Então, é necessário esse processo de acerto e erro para que você possa entender, moldar o seu raciocínio e conseguir resolver questões de forma mais eficaz, certo? Então, é muito importante que vocês parem a resolução, antes de eu mostrar a resolução da questão, que vocês parem para tentar resolver por si sós, ok? Então, a primeira questão é esta aqui. Existe um livro de 370 páginas que foi recentemente impresso. A editora deseja fazer um estudo sobre possíveis erros de impressão. Dessa forma, um especialista foi convidado a levantar quantos erros existem em cada página. Cada valor foi digitado na forma de um vetor, formando um conjunto de 370 valores. Definir um programa que lê esse conjunto de dados e responda: qual a página que tem mais erros? Suponha que só existe uma página e ela é única. Quantas páginas tem 0 erros? Quantas páginas tem mais de 10 erros? Veja, então, o que acontece aqui? A própria questão diz, que tem que definir um programa que leia esse conjunto de dados, de 370 valores, só que esse conjunto de dados ele deve ser feito em forma de vetor, Esse conjunto de dados foi digitado na forma de um vetor. Então, a gente tem que saber, a gente tem que receber esses dados. Isso aí é uma dúvida muito comum de vocês, que vocês não sabem como é que colocam esses dados no vetor. Os dados que são colocados, eles vão ser colocados no vetor, a gente pode chamar aqui, eu acho que na resolução da questão aqui tem escrito, pronto, o nome do vetor é página, certo? Então, o nome do vetor é página, e o vetor, ele vai ter 370 posições. Então, ele vai da posição 0, aí vai ter a posição 1, vai ter a posição 2, até chegar na posição 369. Certo? Em cada uma dessas posições vai equivaler a uma página. Então, essa primeira posição aqui, a posição 0, ela vai equivaler à página 0. Essa segunda posição do vetor, a posição vai equivaler à página 1. A terceira posição, que é a posição 2, vai equivaler à página 2. E cada posição dessa do vetor vai ter uma quantidade de erros que foi achada na página, certo? Então, aqui, digamos que foram achados 7 erros. Aqui foram achados 8 erros. Aqui foram achados 4 erros, na terceira página. E assim vai até que na 369 foram achados 0 erros, por exemplo, certo? Então, essa é a dificuldade inicial, de vocês. É justamente entender como é que se usa esse vetor e como é que esses erros são guardados nessa página. Isso é uma coisa que, nas correções das provas, eu sempre vejo que é uma dificuldade nesse ponto. Então, uma vez que isso existe, uma vez que a gente define, que a gente entende como é que esses erros eles são guardados dentro da página, aí o que vai acontecer? Eu tenho que entender, eu tenho que preparar lá no meu programa um trecho de código que informe qual é a página que tem mais erros. Aí, veja, a gente já fez muitas questões na lista 2 que
explicava como é que a gente achava o máximo elemento de um conjunto, tanto em estruturas de seleção quanto na parte de listas, né? E ele ainda facilita aqui, suponha que só existe uma página que contém mais erros e ela é única, né? Então a gente só precisa procurar a que contém, a gente precisa achar qual é o maior elemento do conjunto e depois que achar, a gente vai percorrer de novo o vetor para achar qual é a página que tem mais erros. E não vai precisar se preocupar se tem mais de uma página com erros, porque ele já diz que aqui a página é única, certo? Então isso aí vai facilitar a resolução da questão. Também a gente vai ter que saber quantas páginas tem 0 erros, e aqui no caso a gente vai ter que sair novamente rastreando o vetor, né, examinando o vetor, para saber quais são as posições que tem o número 0, e aí escrever a posição correspondente a que tem 0. Aqui no caso, nesse exemplo, só tem uma posição que tem 0, que é a posição 369. Então, aqui nesse exemplo, a página 369 seria a página que contém 0 erros. E também saber quantas páginas contém mais de 10 erros. Aqui no caso, no meu exemplo, nenhuma página contém mais de 10 erros, né? Pelo menos os exemplos que foram mostrados, não se sabe, né? Da página 3, da posição 3 até a posição 368. Mas até aqui não tem páginas com mais de 10 erros. Então, são essas 3 informações que a gente vai ter que percorrer o vetor e achar qual é a página que tem mais erros, qual é a página que tem 0 erros e quantas páginas tem mais de 10 erros. Então, basicamente, a questão ela se resume a achar essas 3 informações e, antes disso, definir o vetor, receber os elementos no vetor, né? Isso é outra coisa que normalmente vocês erram muito, saber como é que faz para manipular o vetor. Aí todo mundo esquece como é que declara o vetor, como é que acha o for, como é que usa o for lá para poder acessar as posições individuais do vetor, como é que faz para ter essas informações aqui, como é que faz para mostrar na tela. Vocês esquecem de tudo. Enfim. E outra observação que eu queria dizer, né, que normalmente quando a gente fala assim nas questões que eu mostro, né, aí ao longo das aulas, falo de vetor, às vezes falo de listas, mas vetor e listas eles querem se referir ao mesmo conceito, né, que é o conceito de listas que a gente viu anteriormente, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente viu lá que quando a gente foi definir, né, o exemplo, como é que se declarava um vetor, a gente viu que o que deveria ser feito é, por exemplo, eu defini o nome do vetor aqui, estou chamando de página, e este vetor ele vai inicializar ele vai ser declarado, né, eu vou declarar as 370 posições da memória, onde cada posição vai ser um elemento, um vetor que tem somente um 0, certo? Então, aqui eu estou usando multiplicação de listas. Estou declarando um vetor unitário e multiplicando por 370, então eu vou ter 370 posições, onde cada posição é um 0. Cada posição é um 0. Então, eu vou ter página, né? Aí, página, como eu escrevi lá no slide anterior o esquema, então vai ter a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, até chegar na posição 369. E aí, cada posição dessa vai ter um 0. É isso que esse comando faz. Certo. Depois de declarar esse vetor e todas as posições forem alocadas na memória onde cada posição tem um 0, o que vai acontecer é que o for, né, que vai ter aqui, o i, ele vai assumir 370 valores, né, sendo que o primeiro valor é um 0, né, de acordo com o conceito aqui de for, e o último valor vai ser 369, né? 370 não é incluso. E aí, inicialmente, o i vai ser o 0, então eu vou acessar a página 0. Então, a posição 0 de página, que vai ser essa daqui, ela vai receber através do comando input, né? Vai aparecer lá na tela, digita a quantidade de erros da página 0, né? Porque aqui eu estou escrevendo no formato de inteiro, o 0 que foi
acabou de ser assumido aqui o valor 0 para ir de acordo com o comando for. Então, vai aparecer na tela digita a quantidade de erros da página 0 em formato de inteiro. E aí, esse input, ele vai retornar um elemento, né, que vai ser o valor que o usuário vai informar no formato de string, né, de caractere, e esse valor vai ser convertido para inteiro através do comando int. E aí, por que é int e não é float? Porque, justamente, aqui eu estou querendo saber o número de erros. É isso que eu estou colhendo do usuário. Eu não posso dizer que existem 2 erros e meio, né? Então, por isso que é int. Aí, eu vou retornar esse valor inteiro, vou colocar dentro de página i. Aí, por exemplo, o que tinha aqui era 0. Aí, digamos que o usuário tem informado o valor 10. Aí, nessa hora, o 10 ele vai ser substituído pelo 0 na posição 0 do vetor, né? Aí depois o i não é mais 0, aí pelo for o i passa a ser 1. Aí quando ele for 1, aí então eu vou receber outro dado do teclado no formato de inteiro, digamos que o usuário tenha informado para a posição 1, então isso aqui é o i, ó. O i a primeira vez assume 0, depois assume 1, depois assume 2. Aí na posição 1, digamos que ele tenha informado 7, o usuário. E aí ele vai seguindo, né, repetindo isso, essa lógica até o 369. Quando chegar no 369, o valor de i, né, for 369, aí o 0 vai ser substituído por exemplo, o usuário tem informado 10, né? E assim ocorre. Aí ele vai fazer isso 370 vezes. Certo? Então, aqui é a entrada. Veja que isso aqui, se for passado uma lista lá, né, para ser explorada lá numa das questões da prova, isso aqui, para poder manipular os elementos do vetor para receber os dados, eu vou ter que utilizar uma estrutura desse tipo aqui. Vou ter que declarar o vetor, vou ter que receber os dados do teclado, usar o comando for, porque normalmente um vetor, uma lista, né, ele tem várias posições. Para processar as posições individualmente, eu vou ter que usar aqui o nome do vetor e a posição que eu estou querendo acessar. Ok? E aí a questão pedia justamente saber qual era a página que teria mais erros, qual é a página que tem, quantas páginas tem 0 erros, né? E quantas páginas tem 10 ou mais erros. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter uma variável que vai guardar cada um desses valores. É por isso que eu estou declarando elas com 0 aqui, porque eu sei que eu não fiz nenhuma contagem para nenhum desses itens. Então, eu vou percorrer o meu vetor. Aí, o meu vetor 370 posições, então eu vou perguntar primeiro qual é a página, qual é a... Porque o vetor ele tem 370 posições, onde cada posição tem o número de erro de uma página, né? Como disse a vocês, na página 0, tenho, por exemplo, 10 erros aqui, né? Página 0, que é o índice 0, tenho 10 erros. Aí eu vou ter que percorrer esses números todos aqui, onde tem os números de erros em cada posição do vetor, e eu vou ter que saber onde é que tem mais erros. Então, eu vou ter que calcular o maior elemento no conjunto, né? Aí, isso que mais erros vai guardar. Então, para poder calcular o maior elemento do conjunto, a lógica é sempre a mesma. Eu vou perguntar se o elemento que eu tenho no conjunto é maior do que o maior que eu tenho até agora, o maior passa a ser aquele elemento. Se o elemento do conjunto não é maior, então o maior continua sendo o valor que eu tenho. Pela lógica, eu vou fazer isso para cada posição. Então, se eu for seguindo essa lógica, quando eu chegar no final do vetor, da lista, né, eu vou ter o maior elemento armazenado dentro da variável mais erros, né, aqui no caso. Ela inicializa com 0, porque inicialmente eu não vou ter, não tenho como achar nenhum erro que seja menor do que 0, né? Então, ela inicializa com um menor valor. Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. O i, ele vai variar de 0 a 369, que são as 370 páginas, né? Então, se o elemento que eu tenho lá no vetor, na lista, ele for maior do que o elemento que eu achei até agora, que a primeira vez é 0, né? Mais erros é 0. Então, se for maior, então eu vou atualizar esse maior. O maior passa a ser esse elemento que eu achei no vetor. Aí, o que vai acontecer? Então, digamos que a minha lista, né? Tá aqui a posição 0, como eu disse anteriormente, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, até eu chegar
na posição 369. Certo? E digamos que o usuário tem informado na posição 010, aqui 0, aqui 0, 7 e aqui 11, certo? Aqui 11 também. Então, o que vai ocorrer? Aí, quando eu for chegar, aqui eu vou perguntar a primeira vez, né? Página, aí vai ter as variáveis, né, também. Mais erros, que é 0. Né? Vou ver aqui as mudanças das variáveis. Isso é uma forma de vocês estudarem para as questões. Aqui é a variável mais erros, aqui é a variável quantidade de erros, e aqui embaixo a variável 10 mais erros, certo? Então, inicialmente, eu vou perguntar se página I for maior que mais erros, então quem é mais erros inicialmente? Mais erros é 0, então eu vou inicializar com 0. Eu pergunto, se página I for maior do que mais erros, quem é a página I a primeira vez é 10. 10 é maior do que 0, é. Então, mais erros passa a ser este valor. Então, não é mais 0, agora é 10, certo? Aí, então, ele vai fazer agora, vai perguntar se a página... se essa página nessa posição, que o I a primeira vez. Sim, o I aqui também, né? O I é 0, primeira vez. Então, página 0 é igual a 0? Não, página 0 é igual a 10. Ó, a posição 0 de I aqui é 10. Aí ele vai perguntar. Então, ele não vai fazer nada. Então, quantidade de zeros vai continuar a ser o que era inicialmente, que é 0. Aí ele vai perguntar depois, página 0 é maior ou igual a 10? Então... a posição 0 aqui é maior ou igual a 10? É. Porque página 0 é 10, 10 maior ou igual a 10 é verdadeiro. Então, 10 mais erros é igual ao que era, né? Isso aqui é o comando condensado, né? 10 mais erros é igual a 10 mais erros mais 1. Então, eu vou adicionar 1 a 10 mais erros, que era 0. Então, aqui saiu de 0, passou a ser 1. E aí, então, ele chegou aqui no final, ele volta para o for. O I era 0, passou a ser 1. Aí o I agora é a 1, então eu estou agora nessa posição aqui. Aí essa posição é quem? Página 1, que eu estou nessa posição aqui. Aí eu vou perguntar, se página 1, que é 0, ele for maior que mais erros, então quem é mais erros? Aí mais erros é 10, né? Aqui em cima, mais erros é 10. Mais erros é 10. Aí eu pergunto, a minha página corrente, que é o 0, ele é maior do que 10? Não, 0 não é maior do que 10. Então, o mais erros continua sendo o que eu achei anteriormente, que era 10. Aí ele pergunta depois, página I é igual a 0, página 1 é igual a 0? É igual a 0. Então, agora eu vou incrementar a quantidade de zeros. A quantidade de zeros era 0, passa a ser 1. Então, eu vou perguntar de novo, página 1, ele é maior ou igual a 10? Não, página 1 é 0. Então, 10 mais erros continua sendo 0. E aí ele vai seguindo essa lógica, certo? E vai atualizando os valores das variáveis até que ele chegue em 369. Então, ele vai, toda vida que achar uma variável, um valor, né, na lista que for igual a 0, ele vai incrementar a quantidade de zeros, que aqui vai ser 2 vezes, então a quantidade de zeros nesse exemplo vai ser 2. Se ele achar um valor na página lá que for maior ou igual a 10, ele vai incrementar a quantidade de 10 mais erros, que aqui ele vai achar 1, 2 e 3 vezes, né? 10 mais erros vai ser 3. E ele vai achar o maior elemento, né, que tiver mais erros, a página que tiver mais erros, que aqui no caso é 11, né? Do jeito que está aqui é 11, nos exemplos que a gente pode enxergar, né? Desprezando os 3 pontos. E assim é que o programa vai funcionar. Pronto. Depois disso, então ele só vai mandar imprimir. A quantidade maior de erros é no formato de inteiro, aí vai mandar imprimir o que tem guardado em mais erros. A quantidade de páginas que contém 0 erros é aí no formato de inteiro, quantidade de 0 erros. E também vai mandar imprimir a quantidade de páginas que contém, imprimir na tela, né? A quantidade de páginas que contém 10 ou mais erros é no formato de inteiro, 10 mais erros, certo? Então, é isso que vai acontecer aí nessa questão. Veja que a gente usou aqui
tanto estrutura de repetição quanto estrutura de seleção, que foi um assunto que foi apresentado na primeira unidade. A gente usou atribuições, a gente usou o comando input, certo? A gente usou o comando print. Então, tudo que a gente viu agora, a gente usou nessa questão. Então, é por isso que a gente diz que o assunto nessa disciplina é cumulativo, né? Porque a gente precisa de tudo que a gente viu para poder fazer um programa cada vez mais completo e complexo. Pronto, vamos para a segunda questão. Então, na segunda questão, fazer um programa que receba um valor N entre 0 e 30, correspondente ao número de produtos de uma empresa, certo? Então, N vai ser o número de produtos se ele está nesse intervalo. Na sequência, o programa deve calcular o valor patrimonial dos N produtos. Aí ele vai explicar o que é o valor patrimonial. O programa deve ler 3 vetores com N elementos cada. Primeiro vetor vai ser código, vetor de inteiro, integer, né, inteiro. Quant, vetor de inteiro também, e val, vetor de real, correspondente ao código do produto. Quantidade em estoque e valor unitário. O programa faz a leitura dos valores referentes a cada vetor e calcula o valor patrimonial dos produtos, fazendo o somatório da multiplicação da quantidade em estoque pelo valor unitário, utilizando os dados armazenados nos vetores quant e val. Aí, isso aqui é a fórmula para calcular o valor patrimonial. Então, veja que vão ter 3 vetores aqui. Na outra questão, a gente só tinha um vetor, que era o vetor de página. Aqui vai ter o vetor code, vai ter o vetor quant e vai ter o vetor val. Esses 3 vetores. E eu vou ter a quantidade de produtos que eu vou cadastrar nesses 3 vetores, code, quant e val. Aí, o que vai acontecer? Eu vou corresponder à informação de cada produto, a informação de cada produto, ela vai estar correspondida através dos índices dos vetores. Então, na posição 0 de code, eu vou ter o código do produto 0. Aí, na posição 0 de quant, eu vou ter a quantidade de produtos que tem estoque do produto 0. E na posição 0 de val, eu vou ter o valor em real do produto 0, certo? Então, é assim que vai acontecer. Aí, como é que eu vou calcular o valor patrimonial? Eu vou pegar as quantidades correspondentes, né? Na posição 0, por exemplo, o valor na posição 0, e somo com a quantidade da posição 1, o valor da quantidade da posição 1, e assim vai. Vou fazendo de 1 a n. As quantidades e os valores nas posições correspondentes. No meu terminal, eu vou ter o valor patrimonial. Veja que code, o vetor code aqui, a lista code, ela não vai estar inserida nesse cálculo do valor patrimonial, certo? Então, é isso que vai acontecer. E a gente vai imprimir esse somatório aqui, essa resposta que vai ser um valor só, né? O resultado dessa soma na tela. Para que a gente possa delimitar o valor de N, é necessário que a gente verifique se o valor de N está no intervalo entre 0 e 30, que isso é um requisito da questão, né? Ele diz que tem que estar nesse intervalo. Então, para poder verificar se está no intervalo, eu posso fazer ele de acordo com os comandos que a gente viu hoje, né? A gente precisa perguntar se ele está no intervalo de 0 a 30. Precisa perguntar se existe, né? Se ele satisfaz essa condição. Aí, os comandos que a gente viu até agora são os comandos while e o if, né? O if, ele não pode ser usado nesse contexto, porque eu não sei se o usuário vai me informar se o dado está entre um dado de 0 e 30, né, que eu estou querendo, se ele vai me informar na primeira vez, na segunda, na terceira ou na 20ª vez. O if, ele só vai verificar se ele está nesse intervalo uma vez. Já o while, ele vai ficar verificando se está no intervalo e só vai sair quando não estiver no intervalo. Ele vai verificar se não está nesse intervalo, só vai sair quando estiver no intervalo, né? Então, é por isso que a gente usa o while aqui. Então, por que eu estou, no caso, então, se eu estou usando o while, repetindo isso, por que eu estou usando aqui o N? Por que eu estou lendo o N aqui e aqui, repetindo essa leitura? Porque a primeira vez eu leio e verifico se ele está no intervalo. Eu não tenho como verificar se ele está no intervalo se eu não ler a primeira vez. O computador não é evidente. Ele precisa saber se o dado que foi lido do teclado, ele está no intervalo. Então, eu tenho que ler a primeira vez, né? A primeira vez tem que ser lido. Então, ele pergunta, enquanto não estiver no intervalo, né? Aí, o que vai acontecer? Leia. Enquanto não estiver no intervalo de 0 a 30. Ele lê, ele fica lendo enquanto não tiver. Aí, se tiver no intervalo, aí isso aqui vai dar falso, ele já sai, certo?
ele já sabe que n está no intervalo de 0 a 30, nesse ponto aqui, né, do programa. Então, ele declara o vetor de código, o vetor de quantidade e o vetor val de acordo com o valor de n que foi lido. Cada um tem a mesma quantidade de elementos. Tanto código quanto val tem a mesma quantidade de elementos. São todos listas numéricas, né? E cada tamanho de lista aqui é n. Então, é isso que vai acontecer. Vai ficar da mesma forma que foi visto anteriormente. Então, vai ter aqui o vetor code com n posições. Aí vai ter o vetor quant, também com n posições. E vai ter o vetor val, né, também com n posições. Então, ele vai, tanto os vetores code, quanto o val, ele vai de 0 até n menos 1, né? Porque começou em 0 e termina em n menos 1. Então, são n posições. Então, é assim que vai ser organizado. E como eu disse a vocês, código, por exemplo, o código 1 vai ser o código do produto 0, né? Vai ser 1 a quantidade. Eu tenho 30 itens em estoque do produto cujo código é 1 e o valor do produto é R$7, por exemplo. Então, eles vão ser correspondidos, né? Porque todos estão na posição 0, apesar de estarem em vetores diferentes, mas a posição deles é a mesma e é assim que a gente corresponde, né? Isso aqui é tudo informações, né? Do produto 0. Então, são informações do produto 0. Não vou escrever tudo, né? Só vou botar prod 0 aqui, certo? Produto 0. Então, é isso que vai ser feito. Desse jeito que vai funcionar. Pronto. Aí, agora que eu declarei meu vetor e sei qual é o valor de n, eu vou agora fazer a leitura dos dados, né? Então, como eu sei que são n dados que cada vetor vai ter, então eu vou repetir n vezes. Para ir no intervalo até n, como eu não tenho especificado aqui qual é o valor inicial ele passa a ser 0, né? Pelo comando range, e vai até n menos 1. Aí eu vou fazer n vezes. Então, eu vou perguntar a primeira vez, o i é 0, código 0 é igual a recebo o elemento, né? No formato de número. A quantidade também. Só uma crítica. Era melhor ter posto aqui int, né? Porque a quantidade, o eval ele permite com que eu retorne, com que o valor, né, que seja recebido do teclado em formato de caractere, através de input, ele seja convertido para inteiro ou real, dependendo se o usuário colocou ou não o ponto. E o print, ele já... e o print não, e o int, ele já retorna esse valor no formato de inteiro, né? Que é justamente a quantidade ela é inteira, né? E o valor aí pode ser o eval mesmo, porque aí eu posso receber tanto inteiro quanto real, eu vou guardar dentro do valor correspondente, né? Pronto. E aí vai ser calculado agora o valor patrimonial. Então, o valor patrimonial ele vai ser um somatório. Como ele é um somatório, ele tem que inicializar com 0, já que 0 é o elemento neutro da soma. E eu vou precisar acessar todas as posições de memória do meu conjunto de vetores, né? Então, vou precisar acessar todas as posições de memória do meu conjunto de vetores. Então, eu vou ter aqui que eu vou trabalhar o código, eu não vou trabalhar, né? Mas eu vou trabalhar com a quantidade, o vetor quant. Aí está aqui a posição 0, a posição 1, a posição 2, e assim vai. E o vetor val, para poder calcular o valor patrimonial. A posição 0, a posição 1, a posição 2, e assim vai. Então, está aqui val. E aí a posição, como eu disse a vocês, 0, 1, 2, e assim vai. Aí essa posição 0 aqui, essa posição 0 aqui, essa posição 0, eles estão no mesmo índice. Aí esse 0, 1 e 2 vai ser o i, que vai ficar mudando de valor. E onde é que está esse i aqui no algoritmo? Ele é justamente esse i aqui, que o i a primeira vez vai ser 0, 1, 2, 3, né, que é o range que vai retornar o valor para o i. Então, o valor patrimonial é igual ao que era, né, esse comando aqui, é a mesma coisa aqui. Valor patrimonial, repete aqui do outro lado, valor patrimonial é o que era, então eu vou aqui, é a mesma coisa aqui. Inserir essa mesma variável, valor patrimonial desse lado também, né?
E assim vai, porque é ruim de escrever, mas tem valor patrimonial aqui. Mais quantidade vezes o valor, né, correspondente naquela posição, que a primeira vez o I é 0. Aí, se quantidade aqui tiver 0 e o valor, o tanto de elementos que tem, né, no patrimônio é 3, aí eu vou fazer aqui, e digamos que outra vez foi informado para o usuário 4, 1, aí digamos que tenha sido informado para o usuário 5 e 1 de novo. Aí, como é que vai funcionar esse algoritmo? Então, a primeira vez o I é 0, o valor patrimonial é o que era, né? Mais a quantidade vezes o valor. E se o I é 0, é quantidade 0 vezes o valor 0. Quantidade 0 é quem? É 0. Valor 0 é quem? 3. Então, 0 vezes 3 vai dar 0. Então, o valor patrimonial, que é uma variável que aqui, como a gente aprendeu lá em estrutura de repetição, ela é um acumulador. Aí, o que vai acontecer? O valor patrimonial, a gente viu inicialmente aqui que era 0, certo? Então, esse aqui é valor patrimonial. Como eu estou escrevendo com esse pincel, ele fica muito ruim de escrever. Eu só vou botar valor pátria aqui, certo? Mas entendam que é valor patrimonial. Aí, inicialmente é 0. Aí, então, o I a primeira vez é 0. O valor patrimonial é o que era, que é esse 0, mais a quantidade que é 0 e o valor que é 0, né? Quantidade vezes valor. Aí, vai dar mais 0. Aí, quando ele chegar aqui, ele volta. O for, o I era 0, passou a ser 1. Então, eu estou acessando agora a posição 1. Aí, valor patrimonial é o que era, que é isso tudo aqui que foi calculado, né? 0 mais 0 mais 4 vezes 1, então, mais 4. Aí, ele volta. O I era 1, passou a ser 2. Valor patrimonial é o que era, que é tudo isso aqui, mais quantidade aqui, 0, 1 e 2, da quantidade 2 vezes valor 2. Então, vai ser o 5 vezes o 1, então, mais 5. E aí, ele vai somando. 1, 2, 3, né? Ele vai somando até chegar no valor N, né? Que o usuário informou lá. Aí, vai chegar uma hora que ele vai achar a posição N. Que essa posição N não importa, né? O que importa é a lógica do programa. Mas, de toda forma, ele vai fazer a soma de todos os elementos conforme foi pedida a questão. Quando ele terminar o for, ele vai ficar fazendo essa soma toda, o contador vai calcular. Aí, quando terminar, ele só vai mandar imprimir na tela. O valor patrimonial é no formato de float, né, no formato de real. O valor patrimonial que acabou de ser calculado nessa variável, né, que como a gente viu na estrutura de repetição, é um acumulador. Então, minha gente, com isso terminou essa aula. Só lembrando, né, que era para vocês primeiro tentarem fazer a questão e depois ver a resposta. Mas não conseguiram, né, fazer isso inicialmente porque estavam com pouco conhecimento. Eu sugiro que agora vocês vejam anunciado, voltem, né, o vídeo, vejam anunciado de novo da questão. E aí vocês verifiquem no que vocês erraram, né? E tentem fazer agora com essa explicação, ver se vocês conseguem, né? Boa sorte e espero que tudo dê certo na prova, certo? Tudo de bom.